Fala galera, retornamos e agora vamos começar a falar de precificação. Precificação é dúvida recorrente. O profissional se forma e não sabe colocar valor no seu serviço. Não sabe trabalhar essa informação com o seu cliente, com o seu paciente. Então vamos falar um pouquinho de métricas e de como fazer uma precificação adequada para que o profissional possa receber a justa remuneração. Vamos lá. Então olha só pessoal. Valor de serviço é diferente de preço. Nós vamos ver lá na frente a diferença de preço e valor. Então, a partir de hoje, você não usa mais essa palavra, preço. Esquece preço. A partir de hoje, você é um profissional que tem valor. O seu serviço envolve valor. E vamos ver aqui a diferença disso. Olha só, o valor, ele está relacionado a um tripé. E esse tripé tem relação com o resultado daquilo que você está entregando, a percepção desse resultado que você entrega e as preferências ou expectativas daquele paciente. Então é bem interessante a gente pensar isso. Quando você falar de valor, mas nossa, você falou R$250 a sua sessão, mas eu estou no começo de carreira. Pessoal, você tem que ver o seu valor. Qual resultado você pode entregar? O que você vai gerar de percepção no seu paciente e a expectativa dele ou as preferências dele com relação ao que ele buscou, elas foram supridas? Foi atendida? Ou você ainda conseguiu superar as expectativas? Tá? Então isso aí é importantíssimo, tá pessoal? Vamos lá. Então a gente tem algumas referências para precificar o nosso serviço. A primeira delas é essa RNPF TUS, que é uma tabela médica de prestação de serviço. É bem comum a gente observar essa sigla. Quem trabalha com plano de saúde vai se identificar com o que eu estou falando. E o CHF, que trabalha em consonância com o Referencial Nacional de Procedimentos em Fisioterapia, que nada mais é do que aquela sigla, RNPF. Eu posso precificar com relação à reserva de mercado, né? Então, no caso da quiropraxia, existe uma reserva de mercado importante para o fisioterapeuta. E a gente sabe que não adianta você cobrar menos do que R$100 a sua consulta. O paciente até enxerga, tá muito barato isso daí, hein? O negócio aí não sei não. Então, a gente sabe que por reserva de mercado, você consegue, quando você estabelece uma reserva de mercado, você consegue colocar um valor mais adequado nos serviços, tá? Os planos irão de acordo com o nível de complexidade, a gente pode trabalhar também os planos de tratamento. Outra questão, para com esse negócio de chamar de pacote, gente. Tem gente que tem mania de falar, quanto que é o pacote? Eu vou fazer um pacote. Pô, jogar a profissão lá na privada e da descarga, né? Me perdoa, perdão da expressão aqui, mas você não vai fazer pacote nenhum, gente. Você vai oferecer um plano de tratamento, um plano de serviço em reabilitação, um plano de serviço em fisioterapia, um plano de tratamento em fisioterapia. Certo? Então para com esse negócio de pacote aí. Pacote é coisa que a gente usa para embalar produto e para transportar no supermercado. Então o que a gente faz é muito complexo, o que a gente faz está além. E aí a gente pode traçar os planos de tratamento com base na complexidade do nosso paciente. É um paciente de bandeira verde, paciente de intervenções mínimas, a gente pode fazer um plano de atendimento uma vez por semana, 30 minutos a 1 hora, enfim. Eu vou colocar métricas, eu vou dar umas sugestões para vocês aqui nos próximos slides, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Entendam isso. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Esquece essa palavra. A partir de hoje, quem está assistindo esse vídeo não usa mais preço. Tá? A gente fala muito de precificação, mas na verdade deveria ser valorização. Valor é o que o paciente leva. O valor de um serviço pode ser considerado o nível no qual o serviço atende às expectativas do cliente. Você está atendendo às expectativas do seu cliente? Talvez você não está sendo tão bem remunerado porque você não consegue proporcionar um bom resultado. Você não atende às expectativas do seu cliente. Então, precisa parar. Se você não está sendo bem remunerado e está assistindo também esse vídeo, é o momento de parar e fazer uma reflexão.
Reflita em quem você é, reflita no serviço que você está prestando. Reflita se você está fazendo bom uso daquilo que você aprendeu na faculdade. Tem que fazer uma reflexão. Autorresponsabilidade, pessoal, isso é muito importante. A gente tem que ser autorresponsável. Para ser autorresponsável, a gente precisa fazer o quê? Uma análise introspectiva para ver se a gente está pisando na bola ou não. Se a culpa geralmente a culpa dos nossos problemas é nossa. Então é importante essa autoanálise para chegar numa conclusão adequada. O que é minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade. Aquilo que for sua responsabilidade, você vai ter que assumir e vai ter que melhorar. Buscar se desenvolver, buscar uma melhora, para ter melhores resultados e atender às expectativas do seu paciente. Melhorar as percepções de valor do seu cliente, do seu paciente, em relação àquele serviço que você está prestando. Pergunta: quanto o paciente percebe que você vale? Ali a gente está com uma exclamação, ou quanto o paciente percebe que você vale, mas eu também te pergunto, quanto que o teu paciente percebe que você vale? O serviço que você está prestando. Será que você tem uma apresentação pessoal? Será que você consegue exercer autoridade sobre o seu paciente? Então, essas questões têm que estar bem fundamentadas. Será que você está errando em alguma parte daquilo que a gente já conversou lá atrás? Não planejou direito, não investiu em ensino, não investiu em educação, em formação continuada, não investiu num lato sensu de boa qualidade, não fez uma especialização de boa qualidade. Então, tudo isso você tem que parar e fazer uma autoanálise. Bom, quem trabalha com plano de saúde já deve ter ouvido, né, essa tabelinha aí TUS. Né? Então, olha só, vamos lá. Primeira pergunta, o que é a tabela TUS e quais são os seus objetivos? Então, vamos responder aí agora. A sigla TUS significa Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. E é uma espécie de continuação do chamado padrão TIS, Troca de Informações na Saúde Suplementar. Pessoal, isso aqui é médico, tá? O objetivo da tabela TUS é padronizar todos os códigos e as nomenclaturas de procedimentos médicos, tá? Levando em consideração a 5ª edição da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, CBHPM, bem como outros tipos de despesa. O uso da tabela TUS por estabelecimentos de saúde se tornou obrigatório a partir de 15 de outubro de 2010, quando a resolução normativa, tá, a RN número 190, de 30 de abril de 2009, entrou em vigor. Então, a gente tem essa tabela aí, pessoal. A tabela TUS ela é um pouco mais antiga que isso, ela só foi a obrigatoriedade, a utilização nos serviços de saúde médicos. Os planos de saúde basicamente são constituídos por médicos, tá? Então, a gente entrou meio que de gaiato nisso daí, como um subserviente, não ser subserviente aos médicos, né? Hoje em dia já mudou muito a cabeça dos médicos, eles entendem a importância da nossa profissão, a importância de algumas especialidades, eles já sabem o quanto a gente evoluiu no termo de prestação de serviço, de aplicar intervenções baseadas em prática baseada em evidência, baseada na melhor evidência científica disponível, evidências do nível 2, nível 1, então mudou um pouquinho a forma de percepção, mas a forma de pagamento ainda não mudou, porque o profissional tem que ter consciência disso e o profissional não tem que entrar nesse esquema. Um esquema injusto, é uma tabela aí que se a gente for analisar, ela está defasada, os valores estão defasados desde 96, não teve atualização. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu não recomendo a colega algum que preste serviço em plano de saúde, a não ser que o serviço que ele esteja prestando seja um serviço diferenciado e que ele também receba de maneira diferenciada uma justa remuneração pelo serviço que ele está prestando. Mas lá na frente eu vou explicar isso para vocês. Então olha só, para fazer uma tabela TUS completa é preciso que ela contenha os seguintes itens. Procedimentos médicos, entende? A gente não fala muito de procedimento fisioterapêutico. Códigos presentes na Agência Nacional de Saúde Suplementar, cobertura no plano de saúde, enfim, é uma questão muito complicada e assim, a gente percebe, por regiões aqui no Vale do Paraíba,
planos de saúde que cobram o procedimento de tratamento do fisioterapeuta em torno de R$6 até no máximo R$19. Pessoal, você não vai fazer para viver se for nesse valor. Imagina você atender o paciente, e aí aquela questão 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões. Você imagina que se você atender o paciente 10 vezes ao longo de um período de tempo de um mês, você vai ganhar R$60. Só que você não vai ganhar R$60, porque uma parte do que você produziu tem que ficar para a empresa. Então você vai ganhar pelo menos ali 30% a 50%, mas você vai ganhar 30%, porque é o máximo que a empresa pode pagar, senão a conta não fecha. Senão o cara não paga a luz, não paga a secretária, não paga telefone, não paga internet, não paga nada, as despesas fixas e variáveis. Então você vai receber ali pelo menos uns 30%, no máximo, senão a conta não fecha. Bom, e aí nós temos aqui, já voltando agora para a nossa profissão, nós temos lá o CHF, o valor, né? Então as perguntinhas a seguir são: o que é o CHF? Qual o valor atual? E quanto custa uma sessão de quiropraxia? Vou dar a quiropraxia como exemplo, porque é uma das intervenções, é uma das técnicas que remunera melhor o profissional, tá? Então vamos lá. Os valores do Referencial Nacional de Remuneração dos Procedimentos Fisioterapêuticos, o RNPF, estão expressos em reais, através da interpretação dos valores do coeficiente de honorários fisioterapêuticos. Então você tem um valor, né, numérico, tabelado por procedimento fisioterapêutico, e você tem um índice. Você vai fazer é pegar o valor tabelado e multiplicar pelo índice. A última revisão do CHF foi realizada pela Comissão de Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos e o valor atualizado corresponde a, no mínimo, 0,63. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que você tenha vou dar um exemplo aqui, né, no caso da fisioterapia. Você tem uma consulta de quiropraxia tabelada a 300 CHF, você vai pegar esse 300 e multiplicar por 0,63. E aí você vai obter um valor da consulta de R$189. Isso é o que a tabela do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional recomenda que você cobre. Dependendo da região que você está, você pode fazer uma correção de 20%, para mais ou para menos. Então, se você estiver numa região, às vezes está meio complicado, você vai começar com um valor ali, usando o referencial da tabela, você poderia começar cobrando R$151,20, para R$150, certo? Você está dentro do que o conselho sugere que você faça, para ter justa remuneração. Vocês podem encontrar esses valores atualizados, tá? Em 2020, a última atualização, no site do COFITO, então tem ali a descrição. E aí vamos pensar aqui numa métrica, certo? Então vamos lá. Você vai olhar essa tabela e na tabela você tem lá 3 colunas. A primeira coluna, no plano, você vai ver o seguinte, você vai classificar por complexidade, frequência semanal, dia da semana, tempo de tratamento e plano de tratamento. Você pode até utilizar esse modelinho aí para você, tudo bem? Pode adaptar às suas necessidades. Fica a dica aí para você. Então vamos lá, vamos trabalhar com um valor de sessão de R$100 inicialmente, tá? Não menos do que isso. O valor de R$100 para uma consulta de quiropraxia, para um paciente de intervenções mínimas, um paciente bandeira verde, tá? Você vai ver o seguinte, ele pode vir uma vez por semana, ele pode ser atendido em grupo, com no máximo 6 pessoas, 1 para 6 é uma ótima relação. Ali eu estou dando um dia da semana, você pode colocar em qualquer dia, né? Eu costumo colocar os pacientes de intervenção mínima alocados todos na segunda. 30 minutos a 1 hora, que eles perguntam, né? Sessão de quanto tempo? Você fala, ó, de 30 minutos a 1 hora. 4 sessões mensais, R$400 por paciente. 6 vezes 4, 24. Você vai trabalhar um dia e vai receber ali R$2.400 nesse grupo aí. Tudo bem? Paciente de complexidade, de nível médio, de complexidade média, tá? Você vai ver o seguinte, ele é um paciente classificado como bandeira amarela, ele vem 2 vezes por semana, é o que é recomendado. Aí eu estou colocando dias ali, terça, quinta, quarta e sexta, 1 hora a 1 hora e meia de atendimento.
8 sessões mensais, aqui nesse caso, atendimento individualizado, ele não tem perfil de atendimento em grupo, correto? E aí você tem ali, né, por paciente, R$800, certo? Aqui nós temos, né, uma outra sugestão, a R$120, a gente vê que não oscila, não muda, só vai mudar o valor, você pode cobrar 120, final 480, no final, num paciente de médio, de nível de classificação, né, de paciente bandeira amarela, você vai ver que ele vai gerar para você um valor de investimento em saúde. Você gera para ele um valor de investimento em saúde de R$960, tá? E aí a sessão a R$150, 20% a menos do que o Conselho Regional, né, permite que você trabalhe, vai gerar para o paciente bandeira verde R$600 de investimento em saúde. E se ele vier 2 vezes por semana, vai gerar um gasto para ele mensal, ele vai vir 8 sessões mensais, vai gerar um investimento em saúde, não é gasto não, tá? Perdão, usei uma palavra péssima. Gasto é aquilo que você... Um gasto é aquilo que você pega o dinheiro, o próprio nome já diz, você gasta e não tem retorno. Aqui você está dando retorno para o paciente. Então você gera para o paciente R$1.200 de investimento em saúde. Ele está investindo em saúde quando ele trata com vocês. Vocês têm algo a oferecer. Bem, pessoal, chegamos no final. Eu digo assim, essa parte é uma parte muito legal, essa parte inicial de precificação. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato no meu WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp no final da nossa aula. No final vai ter os contatos da empresa. Entre em contato no meu WhatsApp. Eu tenho muito prazer em responder os meus alunos com relação a isso. Legal? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho ainda em valor de serviço, vamos falar do que é Prolabore, certo? Vamos dar uma definição do que é Prolabore. Beleza? Nos encontramos lá.